Muita calma nessa hora, a gente vai entender o que é a dieta detox, em que momento a gente tem que colocar e, claro, principalmente entender os objetivos. Quem vem contar tudo mais uma vez é ela, lindíssima, meninos, abusem nos closes, a nutricionista funcional, a doutora Karina Pimentel. Seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Você é uma simpatia, fala super bem, a gente gosta, porque assim, é claro que a gente sabe que a gente tenta trazer sempre convidados que tenham aí essa posição muito legal, com referências, com estudos científicos, com embasamento. Eu sei que vocês têm, e a gente percebe quando esses convidados estão falando, né? Que a gente consegue entender de uma maneira tão simples uma coisa que a gente achava tão complicado. Então, você faz isso muito bem, viu, Karina? Olha, pra gente começar, né? Vamos começar do começo. O que é, então, essa dieta detox? A dieta detox, na verdade, ela é utilizada para a gente conseguir auxiliar o organismo a excretar algumas substâncias que são tóxicas, que é o que a gente chama de xenobiótico, na verdade. Essas substâncias tóxicas, elas vão atrapalhar o funcionamento adequado do organismo. Então, com a dieta detox, a gente vai estimular esse processo de limpeza. Isso pode acontecer no fígado, na sua maior parte, como foi falado. Mas a gente tem células detox em todo o nosso organismo. Então, principalmente, a maior parte delas, 60% está no fígado e 20% no intestino. Então, a gente tem intestino e fígado fazendo um trabalho aí quando a gente inicia a detox. A ideia da dieta detox é justamente eliminar e deixar essas toxinas de uma forma excretável. No organismo, essas toxinas, elas estão numa forma que a gente não consegue jogar para fora. Então, a gente faz o processo de detox. Essas substâncias sofrem uma certa biotransformação. Aí sim elas vão ser excretadas pelas fezes, urina, suor. Essa é a forma que a gente tem para otimizar esse processo de limpeza. Agora, além desse processo de limpeza, que eu acho que é o objetivo principal, quando a gente fala de emagrecimento, que muita gente procura uma dieta detox pensando também no emagrecimento. Então a gente tem um emagrecimento com a dieta detox? A consequência de uma dieta detox é um emagrecimento, mas ela nunca deve ser utilizada simplesmente com esse objetivo. Ela é feita para perder peso. Não, é a consequência. Porque como ela coloca o organismo em equilíbrio, ela ajusta toda a parte de tireoide, toda a parte de toxina que está atrapalhando o funcionamento do organismo, a consequência disso vai ser a perda de peso. Mas não é somente essa a indicação. Então, digamos que antes de uma dieta para perda de peso, né, uma mudança de hábitos alimentares, com introdução de atividade física, a gente deve começar pela detox. Deve ser aí o início, o primeiro passo. Justamente para promover esse processo de limpeza. Muitas vezes, um dos motivos pelos quais as pessoas, principalmente mulheres, se queixam de não conseguir perder peso é que tem outros fatores atrapalhando e que normalmente pode estar associado a essa questão de toxinas no organismo. Então, atrapalhando o funcionamento de tireoide, gerando uma constipação, alterando um processo de digestão. Então, as pessoas até passam a consumir aqueles produtos mais saudáveis, mas ela não está conseguindo digerir. Então, a gente, nesse processo de detox, impulsiona todo esse processo. E muitas vezes, as maiores queixas, e são muito comuns, é cansaço. Muita gente sempre está cansada, dor de cabeça. Dor de cabeça também. Olha. TPM, na TPM, mulher tem muita TPM, então uma dieta detox pode auxiliar nesse processo. Muitos dos problemas que são impulsionados por um mau funcionamento da tireoide, e hoje essa coisa de muita gente ter hipotireoidismo, é essa toxina que atrapalha esse funcionamento da tireoide. Quando a gente faz uma dieta detox, isso melhora muito. Acne, então a pele também. A pele também é prejudicada. Queda de cabelo. Olha, sério? A detox pode ajudar inclusive com isso? Em tudo isso. E você acredita, eu acho importante a gente falar disso também, porque claro, os alimentos estão totalmente relacionados, né? Por isso você trouxe vários exemplos e a gente vai explicar o porquê que eles estão aqui, mas você acredita também que os hábitos, né, a vida que a pessoa leva também pode ter uma certa influência? O estresse, às vezes uma preocupação, a falta do sono, tudo isso? Tudo isso influencia, até realmente pessoas que têm insônia tem que fazer uma dieta detox. Também melhora bastante. Pessoas que são muito agitadas. A questão de utilizar a dieta detox para esse processo é importante justamente para otimizar todo o funcionamento do organismo e de fazer ele de uma forma adequada. Então, esses alimentos, eles vão exercer funções de limpeza, de melhora do funcionamento do intestino, justamente com esse benefício. Então, para a gente entender, quando a gente estabelece uma dieta detox,
Existem aí passos, um primeiro momento, um segundo momento, como é que é? Como é que a gente faz essa divisão dessa dieta? Normalmente, é até bom falar isso, assim, tem muita dieta detox de moda, de suco, que dura 2, 3 dias, e a dieta detox, ela tem que ser feita aí, em média 1, 2 vezes ao ano, quando há indicação. Tá. Não pode ser feita por gestantes, pessoas que fazem uso de medicamentos quimioterápicos, Tá, então tem algumas restrições. E assim, o ideal é que tenha de 6, 15 ou 21 dias. Tá. E aí a gente divide esse período em A e B, e esses períodos se intercalam. Então tem alimentos que são importantes para a gente utilizar no período A, depois a gente passa um período B e intercala novamente um A. Então no período A a gente utiliza muitos vegetais, preferencialmente orgânicos, por conta dos agrotóxicos, né, que a gente tem numa grande quantidade. Então muitos vegetais, frutas, então frutas vermelhas são interessantes porque são antioxidantes, as oleaginosas, então também participam desse processo, entra arroz integral, lentilha, quinoa, então cereais como aveia também entra, leguminosas, então lentilha, grão de bico, então tem fibra. Vão ser fornecedores de proteína. No caso das proteínas vai entrar o ovo e entram peixes, carne vermelha, frango, não. Carne vermelha e frango nesse momento A não entra. Na verdade, em boa parte do período detox, porque a B é mais restrita ainda. Então o que a gente utiliza de proteína é o ovo e o peixe. Então, peixe rico em ômega 3, então vai ser interessante. Leite e derivados também não. Então, sai todos os alimentos que são ricos em farinha branca, gordura trans, enlatados, excesso de condimentos, frios, embutidos, linguiça, salsicha. Sai tudo que tem corante, aroma artificial, glutamato monossódico. Então, quem está acostumado a comer muito comida japonesa, usa muito shoyu. O molhinho de soja tem o glutamato. Exatamente. Então, o que acontece é que sai tudo isso, e aí por esse período que vai em torno de 1 semana ou 3 dias, depende do período que vai fazer toda a detox, depois a gente entra no período B. Então, segura. Deixa eu deixar uma perguntinha na tela. Vamos colocar no Insta e a gente já vai para o do intestino irritável. É aconselhável que faça dieta detox? É aconselhável. Agora, precisa ter cuidado se está numa fase onde ele está muito inflamado, onde às vezes está tendo diarreias constantes. O uso de muitos vegetais, por conta das fibras, pode ajudar a soltar. Então, tem que esperar passar um pouquinho o processo que está mais inflamado, aí inicia. E aí vai ser interessante porque a dieta detox também ajuda a recolonizar toda a flora intestinal, que é o que a gente chama de microbiota. Com isso, a gente diminui o processo inflamatório. Como também vai repor bactérias boas, que são os probióticos, a gente vai estimular o consumo de prebióticos através de vegetais, aumenta também o processo digestivo. Então, essa pessoa que tem um problema de síndrome de intestino irritável, ela tem uma perda em absorção nutricional. Então, é indicado, mas tem que esperar passar o processo inflamatório. Nesse caso, existem pessoas que têm, então, uma indicação de fazer com mais frequência do que outras durante o ano? Pode ter? O ideal é de 1, 2 vezes. Uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre. Pode ter. Pessoas que às vezes tem gente que trabalha, por exemplo, com tintas em ateliê ou em empresas que manuseia muito algum produto que tem química ou metais pesados. Então essa pessoa ela está muito mais inflamada, muito mais intoxicada. Entendi. Então existe indicação de fazer mais vezes. Olha só, gente, isso é muito importante, porque muitas vezes, como você falou, é o ofício, né? É o trabalho, ela está ali tendo contato com tudo aquilo e para diminuir, então, já que é o trabalho, que todos os dias vai estar em contato com essa parte química, tem que procurar uma ajuda. A dieta detox pode funcionar. Pode ajudar muito. Vamos continuar, então. Bom, saiu um monte de coisa aí que você falou, né? Todas as farinhas brancas, os embutidos, aquelas gorduras extras ali, a gente vai... Gordura trans, manteiga, fritura. Nem pensar, nada industrializado. O que vai poder utilizar de óleo é azeite extra virgem. Azeite extra virgem. Industrializado, nada. Corante, nada. Açúcar, nada. Bebida alcoólica também não. Cafeína, nada. Então nem cafezinho. Nem um chá. O que vai poder utilizar é o chá verde, porque ele também ajuda muito no processo de detox. E esse vai ter um pouquinho de cafeína. Agora, os chás todos são recomendados, inclusive porque eles vão ter funções digestivas. Então, por exemplo, o chá de hortelã, a gente recomenda utilizar uns 10, 15 minutinhos antes das refeições principais. Uma média de 100 ml, não pode colocar muito, porque ele vai ajudar no processo digestivo. Entendi.
Olha que legal. E pode tomar depois também, não sempre antes? Preferencialmente antes, no período da dieta detox. Agora, pode utilizar próximo de outras refeições. Como ele está impulsionando o processo digestivo, ele vai ajudar a liberação de enzima. Então, é importante que esteja próximo de refeição. Tá. Agora, uma pergunta importante. Quando a gente coloca aí os alimentos que podem, então aqui a gente tem exemplos do que podemos, e já falamos o que são retirados nesse período. Existe algum limite calórico ou de quantidades para cada paciente? Como é que é? Ou vamos então abusar das oleaginosas, das folhas e tal, dos grãos, então de uma maneira como cada um quiser, matando a fome, não tem limite de quantidade. É claro que a gente sempre, depende daquele paciente, aquele paciente que costuma comer em grande volume ou tem um pouco mais de compulsão, a gente orienta a quantidade. Tá. Mas como vai comer muita fibra, dificilmente vai comer de forma exagerada. Porque vai saciar. Vai saciar. E até por isso, assim, a dieta detox é indicada, porque pessoas que têm compulsão também estão mostrando que tem uma intoxicação grande. Então, vocês comentaram da celulite também é um indicativo de uma grande intoxicação. Então, esse período de compulsão que a pessoa tem, melhora muito no começo. Tá. E aí, basicamente, a alimentação toda em cima de fibras. E aí, a gente precisa, claro, com a orientação de um profissional, a utilização de suplementos. Nesse caso, a gente pode usar o suplemento, mas tem que ter orientação do profissional, porque suplemento a gente já fez pauta várias vezes aqui, a gente sabe que não dá para usar indiscriminadamente. Não. Então ele tem que ser montado, é uma fórmula montada especificamente para as necessidades daquele indivíduo. Entendi. Não é é geral para todo mundo. Tá. Então, pelo fato da dieta ser tão restrita, é necessário a utilização de suplementos. Até porque, por exemplo, no caso dos probióticos, a gente vai utilizar para melhorar a flora intestinal. O ômega 3 vai ser importante, vitaminas, minerais, aminoácidos vão ser importantes, porque o consumo de proteína vai estar um pouco mais restrito. Tá. Na fase B, principalmente. Então, antes da gente falar da fase B, vamos deixar mais uma perguntinha na tela, da Bianca. Bianca, um beijo para você, sempre participa aqui do nosso Você Bonita. Carol, quando saber se o detox funcionou no nosso organismo? Boa pergunta. Como é que a gente vai sentir, então, que valeu a pena ter feito a dieta detox? Normalmente, na primeira, segunda semana, as pessoas já começam a sentir benefícios. Funcionamento intestinal melhora muito, parte digestiva, quem tem queixas de azia, queimação, refluxo, melhora muito. Melhora a disposição. Então, a pele fica uma viscosidade diferente. Isso a pessoa já vai notando. O que precisa ter é paciência, porque se a gente estiver fazendo uma detox de 21 dias e sentir os benefícios na primeira, segunda semana e quiser largar, está interrompendo o processo. E quem vai dizer quantos dias são necessários? É o profissional. Nutricionista que vai montar esse plano alimentar específico. Então, nenhuma dieta detox também é igual para todo mundo. Aqui a gente dá as orientações. Tem pessoas que são alérgicas ou oleaginosas, então elas não vão poder consumir. Entendi. E aí, justamente, os alimentos alergênicos também saem, como o glúten, que foi comentado, leite, derivados, soja, que são os que têm mais perfil alergênico. Esses saem, independente da pessoa ter ou não alguma intolerância. Então, no caso da detox, já é assim, para todo mundo, independente de intolerância, precisamos fazer essa limpeza retirando esses alimentos que já mostram aí. Já tem um potencial alergênico alto. Então, agora, nada de glúten, né? Nada de glúten. Nada de glúten. A gente utiliza quinoa, porque ela também vai ter um perfil de aminoácido legal, já que não vai estar consumindo carnes. E aí entram o suco verde, a couve. O suco verde, tem gente que fala, eu tomo um suco verde todos os dias. Karina vai contar qual a receita para o suco verde, o ideal. Quando a gente está falando da dieta detox, o sal pode? Tem que tirar o sal? Que sal que pode? Me lembrei disso, o sal é importante, né? O sal é importante, mas tirar o sal, principalmente refinado, aí pode ser fazer a utilização do sal marinho ou um sal rosa. Nesse caso, melhor. Sim. Um sal light porque também? Ele não, no caso do sal light, ele vai ter a adição de alguns aditivos, tem aditivos químicos. No caso do sal rosa ou do marinho, não. Então aí, quando a gente pensar, tá tirando, tá limpando, tá tendo que tirar a toxina, então o sal refinado, ou mesmo light, não. Ou marinho, ou aquele sal rosa do Himalaia que a gente já mostrou várias vezes aqui no programa. Perfeito. Vamos falar desse suco então. E aí? O suco é gostoso, Karina? Ele é gostoso. É bom? É bem gostoso, tudo depende do que você coloca. Né? Eu tenho receio, vou te falar a verdade. Não, ele é gostoso. Inclusive, esse aqui hoje eu até já tomava.
tomaram. O suco verde, na verdade, as pessoas acham que por estar tomando suco verde, está fazendo uma dieta detox. Não, ele é um componente da dieta detox e não necessariamente a gente precisa fazer o suco verde. Se a gente utiliza, por exemplo, as frutas vermelhas, que são extremamente antioxidantes, ele vai ficar meio roxo. Se utiliza açaí, ele vai puxando para um marrom. Entendi. O que é importante? Ter clorofila. Então tem que ter fruta, tem que ter folha verde escura, sempre. E aí a gente pode associar, por exemplo, o limão, que até está ali também, que é importante. O limão, ele equilibra o pH do sangue, então ele é importante para alcalinizar, por isso ele é importante na dieta detox. E aí pode associar, por exemplo, o pepino, o gengibre, que tem uma ação termogênica, é muito bacana. Legal. Pode associar, por exemplo, a erva doce, pode associar hortelã, que também a gente já falou que é bom para a parte digestiva. A gente pode utilizar a biomassa da banana verde junto. Bater com essa biomassa, então, para deixar junto, ele porque ela não vai alterar sabor. Pode utilizar outras folhas, espinafre, não necessariamente só a couve. Existe também a polpa da clorofila para vender congelada, para quem reclama que é muito difícil fazer o suco. Tanto tem essa opção, como fazer já os gelinhos da couve, isso deixar preparado. Isso bater facilita. e colocar. Ou utiliza no saquinho plástico, aqueles de geladinho, ou mesmo na forminha. E aí você joga. Aí você bate junto com a fruta. Então escolhe, eu normalmente peço para associar 2 frutas de baixo valor calórico, normalmente frutas vermelhas, maracujá, acerola, limão. Ai, que delícia. Porque isso dá uma mascarada um pouquinho no sabor. Quem consegue já ir direto para só vegetais, tá tranquilo. Se não, pode associar um pouco da fruta e não tem problema. E o ideal é 200 ml? Na média, isso vai depender, 200 a 300 ml. Dia. Café da manhã ou o horário faz diferença do consumo? O ideal em jejum. Assim como o limão também. Todo mundo fala d'água com limão. Ela é interessante, por isso já associar no suco, pela manhã em jejum, para trabalhar esse pH do sangue. Então vai ajudar a alcalinizar. A dieta detox, ela vai ter esse efeito, alcalinizar pH. Normalmente, quem consome muito açúcar, gordura, está com pH do sangue muito ácido. Isso leva ao aumento de osteoporose, faz excreção de cálcio de dentro do osso. Então, tem uma série de processos que acontecem por conta disso. Água, tem que beber muita água. A água, ela vai ser o meio da gente conseguir excretar tudo isso aqui que está sendo mobilizado. Toxina, ela gosta de ficar onde tem gordura. Então, ela gruda onde tem gordura. Então, você imagina aquela pessoa que está comendo muita gordura e açúcar há muito tempo, ela tem um monte de toxina grudado nesse tecido adiposo. Quando a gente inicia o processo de detox ou mesmo de perda de peso, a gente mobiliza essa gordura junto, a gente mobiliza essa toxina. Então, a gente precisa biotransformar ela no fígado, que a gente já sabe que é esse o processo de detox, só que eu preciso excretar isso. Então, a água de coco, são formas da gente mandar isso embora. Então, água com gás, não. Não. Preferencialmente, neste momento... Não. Refrigerante, nem pensar. Sucos prontos também tem todos esses conservantes, aditivos, como a gente já citou. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Algumas marcas hoje, tem algumas marcas aí no mercado que trazem o suco sem adição de conservantes, sem aditivos químicos. Aí, nesse caso... Melhor, né? Mas preferencialmente natural. Todas as frutas e todos os legumes entram ou tem alguma restrição? Não tem restrição. O ideal é que sejam orgânicos. Sempre. Esse que é o... Justamente pela quantidade de agrotóxicos que a gente tem. Depois, quando a gente for falar da dieta, quando terminar o processo de detox, se a pessoa não puder consumir todos os dias orgânicos, tudo bem. Mas durante o período de detox, fazer com alimentos orgânicos. E lembrando, a proteína que pode ser consumida nesse período, o ovo e o peixe. Qualquer peixe. Qualquer peixe. Nesse período também é importante isso. A maneira de preparar os alimentos tem que mudar? Não pode fritar. Isso já é nada frito, nada temperos, aí aqueles temperos que a gente inclusive já falou em outras vezes. Cúrcuma, que é anti-inflamatória, muito bom. Temperos naturais. Alho, usar muito alho. Cebola, muito da cebola. Então, a gente tem uma infinidade de temperos naturais. Salsa, cebolinha, salsinha, não precisa utilizar nada de tempero artificial. Nada de tempero pronto. Principalmente nesses dias. Agora, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Então, gente, tem um monte chegando aqui. Chegou aí pra vocês? Vamos colocar uma na tela? E aí a doutora vai fechar com aquilo que eu comentei com vocês, que é importante. Vamos colocar mais uma de quem que é, então? Que está entrando. Instagram da Rosa. A Rosa é uma querida, me escreve sempre também. Um beijo pra você. Já vai entrar na tela. Enquanto não entra, deixa eu pedir, então. Então, segura a pergunta.
Como o nosso tempo está acabando, eu acho importantíssimo que Karina cite algumas coisas que a gente estava conversando aqui. Como eu fiz a colocação agora há pouco. Existem, então, coisas que estão ligadas ao nosso dia a dia, que acabam soltando aí metais pesados, eu não sei, metais pesados, é isso mesmo, que é dessa maneira que a gente faz a colocação. Exatamente. E que a gente tem que ter pelo menos o alerta. Eu queria que você citasse, então. Então, a gente tem um caso muito clássico, que é o papel alumínio. Tá. Que muita receita utiliza o papel alumínio e isso acaba liberando alumínio em excesso, vai intoxicar. Desodorantes, pastas de dente, até esmalte, tintura de cabelo. Mas é aquilo que você falou, não dá pra gente se fechar. Então, por isso que existe a detox, pra fazer esse processo de limpeza. É como se tivesse uma faxina, aquela faxina de casa. Tipo, preciso disso todos os dias, não tem outro jeito. Não precisa jogar fora. Tá, e aí vamos fazer a faxina e depois voltamos à vida normal, sempre pensando num momento ideal para incluir essa faxina e conseguir excretar isso. Exatamente. O ideal, então, é aquilo que você estava falando, trocar o papel alumínio pelo papel manteiga. Pelo papel manteiga. Nas receitas. Porque aí você não tem a liberação do alumínio. Tá, eu gostei dessa ideia. E aí só um ponto, só para não ficar faltando. Diga. O período B, a gente vai tirar leguminosas, vai tirar ovo e vai tirar peixe. Então fica mais restrito. Fica bem restrito. Por isso a suplementação acaba sendo mais importante. E, nesse caso, quem vai também dizer se a pessoa tem que fazer o A e o B é o profissional. Normalmente eles se intercalam, aí a gente vai montar por quanto tempo. Entendi. De qualquer maneira, tem que fazer o período dos dois. Tem o período dos dois. É uma dieta bacana, mas tem que ter paciência. Não é tão fácil como se tem aí alguns sucos, né? E não necessariamente dieta detox é líquida, tá? Dieta detox não é líquida. Tem a parte alimentar também. Vamos fechar com a perguntinha da Rosa, então. Rosa, um beijo pra você. Vamos lá na tela. A cada quanto tempo posso fazer a dieta detox, então? Não tem contraindicação, como a gente acabou de ver. A não ser naqueles casos, né, que a gente falou, gestante. Sim. A cada 6 meses, pós-carnaval, pós festas de final de ano. Nesses casos onde teve um abuso maior, viagens, onde comeu muito alimento que não tem conhecimento Volta da das origem. Férias, entendi. É legal. 2 vezes no ano, a cada 6 meses, próximo desses períodos. E eu acho que é um esforço que vale a pena. Afinal, a gente está fazendo bem pro nosso corpo, pra gente. Os benefícios são muito bons. Então, eu acho que vale super a pena. Agora, procure sempre um profissional, a gente tente fazer sozinho. Claro, a gente dá aqui todas as orientações para que você conheça a dieta. Mas para fazer, procure sempre um profissional que vai colocar ali a condição certinha para você e o resultado vai ser muito bacana. O nosso organismo agradece, né, Karina? Com certeza. Olha, quem quiser tirar mais dúvidas, tem um site que é o www.healthme, que é HEALTHME, healthme, tudo junto, .com.br. Tem seu Insta também, pode passar. É Karina com K.Pimentel. Então,